calhar começava por isto, que é uma coisa que para mim continua a ser comovente e, e maravilhosa, que é, primeiro, a origem deste projeto, que ele acontece em 2003 e parece-me importante perceber a extensão no tempo e que ele é criado porque há 5 presidentes de Câmara que decidem que depois das ditas necessidades básicas garantidas era preciso criar uma companhia de teatro que levasse o teatro às aldeias. E se esse gesto é extraordinário, parece-me tão ou mais ainda extraordinário que depois destes anos todos tenham mudado presidentes de Câmara, tenham mudado os partidos e que este projeto se mantenha. Ou seja, para mim esta é a principal, se quiseres, a principal característica de força e de qualquer coisa de utópica, não é? Que partimos do princípio que isto não é possível, que no nosso país é muito complicado juntar gente tão variada e, pelos vistos, é mesmo possível. E isto parece-me que é uma das ideias ou uma das características mais extraordinárias deste projeto. Os 5 municípios são, primeiro que tudo, são Melgaço, Monção, Valença, Vila Nova de Cerveira e Paredes de Coura. E há aqui toda uma relação de confiança que foi criada ao longo dos tempos e essa relação é muito agilizada, primeiro porque há uma série de elementos da equipa das comédias que estão há muito tempo, algumas destas pessoas estão desde a origem quase do projeto, e depois há os técnicos municipais que são a ponte entre nós e cada um dos municípios, e isto é sempre agilizado dessa forma, com alguma frequência, não tanta se calhar quanto desejaríamos, mas porque na verdade todos nós, quer os próprios municípios, têm evidentemente muito trabalho, imensas atividades, mas vamos tentando reunir com alguma regularidade e esse processo desenvolve-se sensivelmente assim, sim. O projeto comunitário ele acontece de diferentes formas. No limite, eu acho que comunitário é todo ele, mas se calhar ele é mais presente na relação com o Fitaval, ou seja, antes do Fitaval. O Fitaval é o nosso festival de grupos de teatro de amadores, ou seja, nós trabalhamos com um grupo por município de amadores e aí é onde se torna mais evidente essa relação. É o processo que é regular, contínuo, acontece todos os anos e no final de um período, nós começamos sensivelmente a trabalhar por volta de outubro e depois o Fitaval, o tal Festival de Teatro de Amadores, acontece precisamente em maio e tem esta particularidade normalmente, que é cada grupo sai da sua casa para ir à casa do outro. Ou seja, há uma circulação dos grupos pelos diferentes municípios. A primeira apresentação nunca acontece no município original do grupo. E trata-se e funciona um bocadinho assim. Depois, para além disso, nós temos também a queima de Judas e temos também uma série de espetáculos que acontecem umas vezes mais do que outras, que são espetáculos em que a própria comunidade é convidada a participar. E essa participação pode dar-se de formas muito variadas, seja através do relato de histórias, e essas histórias são integradas nas criações, seja através da participação física mesmo, pela sua presença.
Se calhar é importante também dizer que eu estou há 3 anos, não é? Ou seja, e há uma particularidade do projeto Comédias e que está necessariamente relacionado com essa tua pergunta, ou seja, com como é que ele vai acontecendo o projeto artístico, que tem a ver com uma permanente inquietação da equipa em se questionar e em refletir sobre o que está a fazer. As Comédias, por terem sido um projeto absolutamente, ele continua, parece-me, a ser surpreendente, por tudo aquilo também que apontei, por ser inesperado, por não ser expectável que tenha esta duração e que consiga esta confiança durante tanto tempo. E vai-se tentando, e vai tentando sempre perceber como é que consegue fazer melhor, ou seja, melhor no sentido de como é que artisticamente essa consistência se mantém, se procura, numa relação também com a diversidade de públicos com que trabalhamos. E os caminhos estão a ser sempre procurados e a ser sempre trilhados. Aquilo que em algum momento nos parece que pode ser o caminho, passado algum tempo, podemos perceber que talvez possa ser outro, ou seja, vai-se fazendo. Ao mesmo tempo, com algumas ideias e alguns princípios muito claros também, não é? Sim. Olha, é assim, nós nestes 4 anos, nós fizemos uma candidatura à DG Artes para 4 anos, 2018-2021, e há um mote que é muito forte nesta candidatura, que é uma ideia de justiça. E esta ideia de justiça ela é explorada a cada ano, durante estes 4 anos, a partir de uma perspectiva, ou de diferentes perspectivas, mas há um dos traços mais marcantes tem precisamente a ver com trabalhar a questão da diversidade. Um mundo mais justo não pode tratar por igual aquilo que é diverso. Juntamente com esta ideia, há esta outra que é a importância que damos a ter voz. A que mais voz não é dar voz, eu não acredito em dar voz. Acredito na importância de tentarmos criar condições para que mais vozes possam ser escutadas. Por isso, esta ideia de olharmos o nosso território a partir de diferentes perspectivas era uma coisa que nos interessava também muito ao longo destes 4 anos, mas que na verdade não é uma novidade, isto foi sendo sempre trabalhado ao longo dos anos. E o caminho, necessariamente, o Teatro Meridional era um sonho antigo das comédias, trabalhar com o Meridional era um sonho antigo e que fez todo o sentido, pareceu-nos que era urgente concretizar este desejo, porque eu há muitos anos vi o projeto, 2 dos espetáculos que fazem parte deste projeto Províncias, desenvolvido pelo Teatro Meridional, este projeto mais alargado, e foram 2 espetáculos, o Para Além do Tejo e o Trás-os-Montes, foram 2 espetáculos que eu me lembro que foram muito fortes, tiveram uma relação muito intensa comigo. E quando comecei a desenhar o programa dos 4 anos, pensei que gostava muito de trabalhar com o Meridional e muito a partir desse imaginário e dessas sensações que tinha tido nessa altura. Por isso o caminho surge deste convite e deste desejo que se materializa agora e em que o Meridional foi convidado a olhar sobre o Minho, e isto eu gostava de sublinhar, não há território nenhum, não há objeto nenhum que se esgote, por mais que pudéssemos falar ou explorá-lo, e este é um olhar sobre o Minho, e a partir também de um texto escrito no Minho por Marlene Castro, que é uma escritora também minhota. Se há uma ideia de diversidade que nós queremos, uma diversidade, mas não vale tudo, nem cabe tudo, nesta diversidade programática que nós estamos a desenvolver. Estou-me a lembrar, por exemplo, que os trabalhos que desenvolvemos imediatamente antes ao Meridional foi um trabalho que foi desenvolvido com o Teatro do Vestido, ou seja, o mesmo objeto que é o Minho,
e foi olhado pelo Teatro do Vestido a partir de um lugar, a partir de uma janela bastante diferente do olhar do meridional. E o caminho é muito diferente do trabalho desenvolvido pelo Vestido. O que é que têm em comum? Têm talvez o rigor, que é uma coisa que a mim me interessa muitíssimo, o rigor e esta vontade de fazer a partir de uma convicção e de um olhar que é um olhar forte, sem esquecer que é apenas só mais um olhar. Acho que tem sobretudo a ver com isto. Nós temos esta circulação, que é uma circulação muito particular, que é, nós temos os nossos 5 municípios e, para além dos centros de vila, temos uma circulação pelas freguesias de cada centro de vila, ou seja, em cada município nós fazemos 4 apresentações. Em cada dia é um dia diferente e as reações têm sido como eu acho que é importante que elas sejam. Há o espanto, parece-me que o espanto talvez seja a reação mais comum, e a forma como as pessoas se relacionam com o espetáculo são formas diferentes e isso parece-me muitíssimo bem, não haver uma reação uniformizada e como é que isso acontece. Inclusivamente temos estado a trabalhar também com adolescentes, ou seja, o espetáculo é apresentado também para escolas durante a tarde e é revelador também para nós o que ele consegue provocar nas pessoas e em pessoas que são pessoas muito variadas, porque o nosso público é muitíssimo variado. Tanto temos pessoas que têm uma prática e um hábito de ver grandes, que circulam não só no nosso território, mas muito para além dele também, e que veem coisas no Porto, em Lisboa, que vão a Madrid e por aí fora, e que vão pelo mundo. E depois temos pessoas, algumas que não sabem ler, numa junta de freguesia e que percorrem às vezes quilómetros para poder ver o espetáculo. E é mesmo muito comovente perceber como é que o mesmo objeto se relaciona com pessoas tão diferentes. Eu ainda estou espero continuar a pensar sobre isso enquanto viver, se este continuar também a ser o meu trabalho. Os centros urbanos também, os centros urbanos também têm muitos centros. Por isso para mim não sei se é exatamente uma grande questão. O que me preocupa, ou o que me inquieta e o que me faz caminhar é sobretudo pensar como é que, através de objetos que, na minha perspectiva, têm qualidade, como é que nós os fazemos chegar a um maior número de pessoas possível. Não é o número pelo número. O número pelo número não me interessa rigorosamente nada. O número interessa-me, sim, na medida em que estamos a tentar contribuir para criar condições de acesso para que a escolha possa ser uma possibilidade. Ou seja, a nossa linha de horizonte é sempre uma linha de horizonte e se nós caminhamos ela vai se afastando, mas é por aí que nos movemos, que é pensar como é que eu consigo chegar a todas as pessoas no sentido que elas possam escolher, continuar a ver ou não, mas que seja possível escolherem o sim ou o não. Isso eu não sei. O teatro são muitas coisas, não é? Não tenho uma resposta para isso, porque o teatro, a arte, são muitas coisas e há muitas coisas que, na minha perspectiva, vão muito bem, há outras que me interessam menos, mas o facto de me interessarem menos não é por isso que não estão bem, necessariamente. Se me perguntares sobre as condições da criação artística, aí sim, aí chega
já devíamos todos estar a trabalhar com condições diferentes. Não é justo, não é mesmo justo que continuemos a trabalhar com as condições que temos. Há melhorias, há com certeza. Há melhorias quer no contexto artístico, quer no contexto, se quiseres, social em geral. Temos muito que fazer e estamos muito aquém e já devíamos estar noutro sítio. Isso já te posso dizer assim. Magda, muito obrigado. Obrigada a ti.